Deus, passa convosco, amém? Quem está cansado aí? Está todo mundo cansado, não? Ô domingo gostoso, né? Domingo chuvoso, graças a Deus por isso. Pastor Carlos, obrigado pela apresentação. Eu estava lá no fundo e eu estava falando com a sua mãe, falou, olha, se eu não tivesse um texto para ministrar aqui, o que o senhor falou aqui de João 3,16 já seria o suficiente para a gente voltar para casa, não é verdade? Abençoados, né? Deus abençoe, continue abençoando a sua vida. Amém, irmãos? Graças a Deus, quero agradecer ao pastor Marcos também, que me fez o convite para estar aqui na noite de hoje com vocês. Vai ser rapidinho, ainda em pé. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7. Quando você encontrar, diz glória a Deus, diz aleluia. Deus está aqui conosco, desde o minuto que essa porta foi aberta, Ele já aguardava você. Lucas 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Quando você encontrar, você diz amém, você diz glória a Deus, e aí a gente começa a ler junto. Você que não trouxe a palavra de Deus, pode acompanhar aqui, por esse telão abençoado. Amém? Antes vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito, poderoso, maravilhoso, Deus, eu te agradeço juntamente com a tua igreja, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui esta noite com os meus irmãos, e eu quero neste momento pedir a tua bênção, Senhor, a tua bênção para poder ministrar a tua palavra, Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a palavra aqui ministrada essa noite, Deus, seja para a minha vida, seja para a vida desses que estão aqui, que ela possa ser direcionada, que ela vá e que ela possa produzir frutos, ó Deus, porque eu tenho certeza que muitos que estão aqui esta noite, ou todos, vieram para ouvir o Senhor. Então, em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. Repita comigo, não chores. Glória a Deus. E aproximando-se, tocou no esquife. Então, os que o carregavam pararam e Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Quero repetir o versículo 15. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvor a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Quando o pastor leu ali João 3,16, eu já falei, graças a Deus, né? Deus está confirmando a palavra, porque se você falou do filho, eu subi aqui pela misericórdia para falar mais uma vez de um filho, mas agora de um filho, de uma história linda, maravilhosa, uma história que há centenas de anos atrás, que vem na noite de hoje para trazer para nós um renovo, para nos dar força e ver que os nossos problemas, eles são
muito pequeno diante daquilo que Deus tem de resposta para as nossas vidas. Amém? Bom, irmãos, a maioria de vocês já conhece essa passagem de Lucas 7. Talvez todos já devem ter ouvido esta passagem. Antes um pouco desta passagem aqui de Lucas 7, Jesus, dentro mesmo deste capítulo, se você tiver com a Bíblia aí, você vai ver que Jesus estava vindo de Cafarnaum, aonde aquele centurião, ele se comoveu diante da situação de seu servo, e então ele faz o quê? Ele espera a oportunidade para chegar até Jesus. Então Jesus estava em Cafarnaum. Agora Jesus segue para Naim. A Bíblia não fala muito da região, ou seja, a situação desse lugar de Naim. A Bíblia não relata que Naim era uma grande metrópole. A Bíblia não relata que Naim teve grandes milagres. Mas Deus, nesta noite, quer falar conosco através de família, e Ele vai usar o exemplo desta viúva. E o interessante é que eu dei uma pesquisada nos mapas, e de Naim, de Cafarnaum até Naim, pastora Márcia, ó, pode usar a mãozinha aí, porque eu tenho o hábito de ficar indo para lá e para cá, né? E eu dei uma pesquisada ali, pastor Carlos, de Cafarnaum até Naim, são mais de 52 quilômetros. Para você ver o quanto Jesus andava, o quanto Jesus se esforçava para levar até aquelas pessoas a cura, o milagre, a restauração. Eu quero dizer para você, abrindo um parênteses aqui nessa introdução, independente da situação que você está aqui nesta noite, Deus sabe como você saiu da sua casa, Deus conhece lá o profundo do teu coração, onde ninguém vê, a tua esposa não vê, o teu esposo não vê, aonde os teus filhos não vê, Deus está vendo e não é de agora. Deus conhece a sua dificuldade para chegar até aqui, uns moram mais perto, outros moram mais longe. A gente tem o Tony, eu não sei se o Tony está aqui essa noite, não está? O Tony mora do outro lado da cidade, nós temos outras pessoas aqui também que moram distante, mas toda semana está congregando conosco. E eu quero dizer uma coisa para você, que Deus vai honrar o teu esforço. Independente da situação, do teu problema, é um ano de céu aberto e você não vai ficar sem ver as bênçãos do nosso poderoso e Senhor Deus. Amém? Então Jesus sai de Cafarnaum e Jesus vai para Naim. Naim não é um lugar de destaque. E pior que isso, é a viúva que a palavra aqui Lucas relata no capítulo 7, também não tem destaque nenhum. Porque se você analisar o começo aqui da fala de Lucas, ele não relata o nome dela. Ele não fala, essa viúva não tinha tanta importância naquele contexto bíblico, naquela passagem, naquela época, dentro de uma cidade. Naim era uma cidadezinha pequenininha. Quem aqui já morou ou mora numa cidade bem pequenininha? Por exemplo, eu sou da cidade de Pitanga. Alguém aqui já ouviu falar dessa cidade? Não, né? Não é aldeia não, viu, irmão? É uma cidade mesmo, chama Pitanga, no estado do Paraná. E dessa cidade de Pitanga a gente foi para Ivaiporã. Alguém já ouviu falar de Ivaiporã aí? Verdade, pastora Márcia, já ouviu falar? Alguém mais? Ivaiporã, cidade maravilhosa, uma delícia, uma metrópole. Quando eu saí de lá tinha 50 mil habitantes. Hoje deve ter uns 35, porque o povo veio tudo para a cidade. Então uma cidade pequena. Por que eu abri esse parênteses aqui? Porque lá todo mundo conhecia todo mundo. E não tinha, quando você fala, por exemplo, eu falei de Ivaiporã aqui, Ivaiporã são 2 ou 3 pessoas que conhecem a cidade. É cidade pequena. E nesse contexto, nessa passagem, Naim também é uma cidade pequena. É uma cidade que você só vai ver aqui nessa passagem, dessa viúva.
E Deus usa dois destaques nessa passagem. Uma é a cidade, ou seja, independente do seu contexto hoje, aonde você está morando, talvez você se sinta pequeno, você tenha se desvalorizado. Ah, não, eu gostaria de ter uma casa grande, uma casa pequena. Ah, não, eu sou assim, eu sou assado. Irmão, Deus quer fazer de você a sua história para que muitos possam ouvir e testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Então, aqui o texto diz que a viúva de Naim, no versículo 12, se o Will quiser acompanhar aqui comigo, no versículo 12 diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Por isso que eu enfatizei no início, o pastor Carlos falou de filho, né? Do maior sacrifício que Deus fez por nós, entregando o seu filho. Aqui essa passagem fala de uma viúva. Irmãos, a última vez que eu ministrei aqui na campanha, eu falei daquela viúva de Sarepta. E naquele contexto bíblico, naquela época, naquela situação, uma viúva, ela passava muitas dificuldades. Ela precisava ser amparada, ela precisava de ajuda. Então aqui fala de uma multidão que acompanhava essa mulher nesse enterro do seu único filho. Então essa mulher, ela vivia duas situações distintas. Uma era ser viúva. A outra era ter um filho único que agora a morte levou. Irmãos, e quando fala de filho, daí eu me derreto. Quando fala de filho, é difícil para a gente que está aqui no altar, e eu sei como eu, aqui nós temos bastante mães e pais. Entra lá no profundo do nosso coração. Quem é que não quer bem o seu filho ou sua filha? Hoje, nesse momento, nós vamos falar de alguém que era viúva, ou seja, a situação financeira dela não estava fácil, desamparada, mãe de um único filho. Mas um dia, na casa dessa mulher, chegou a enfermidade. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Ou nós podemos aprender com esse início da mensagem. A morte chegou na casa daquela mulher, realmente ela chegou. Mas mais que a morte, chegou Deus, ou seja, o nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que se entregou por nós naquela cruz, e Ele tem o poder sobre a morte. Ele tem o poder sobre a morte, e Ele tem o poder sobre a vida. E o que sempre vai valer é a última palavra dele, pastor Carlos. O que vai valer sempre é a última palavra de Deus na sua vida. Pode chegar a dificuldade, pode chegar a tempestade, pode chegar a pandemia, pode chegar a situação que for, irmãos e irmãs. O que sempre vai valer na nossa vida é a última palavra dele, nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus poderia ter ido a tantos lugares. Daquele momento que ele saiu ali de Cafarnaum, ele poderia ter ido para Judéia, ele poderia ter ido para Nazaré, mas ele escolhe ir para Naim. Então naquele momento havia um propósito. A palavra de Deus fala que a viúva, como se aproximasse, vou ler mais uma vez o versículo 12, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro, filho de uma única viúva, e uma grande multidão ia com ela. Jesus estava a mais de 50 quilômetros dali. E o mais importante é que aquela mulher, quando ela sai na porta da cidade, em nenhum momento a palavra de Deus relata que alguém foi até Jesus. Pastor Carlos, ninguém falou de Jesus para aquela mulher. Você pode olhar mais a fundo essa mensagem, essa passagem lá na sua casa, você vai ver ninguém naquela multidão falou de Jesus para aquela mulher. E aqui eu abro mais uma saidinha, uma curvinha
dessa avenida que vai nos levar à resposta na noite de hoje, eu digo para você, Deus quer fazer de você, irmão, lá dentro da tua casa, e não somente da tua casa, dentro do teu trabalho, alguém que possa falar de Jesus. A gente sempre tem uma oportunidade para falar de Jesus, não tem? Seja no nosso trabalho, né, João? Seja na nossa casa, seja na escola, seja num curso. Por exemplo, sábado eu estava fazendo um curso e eu falei de Jesus sem querer. Sem querer, viu, irmãos? Estava numa sala de aula, tinha mais ou menos, eu acho que uns 20, 25 alunos ali na escola Senai. E aí, Celcinho, eu fui fazer uma pergunta para o professor, mas um pouco antes eu estava lembrando da palavra que foi ministrada na campanha, pastora Márcia. E eu olhei para o professor e falei assim, ô pastor, eu posso fazer uma pergunta? Aí a classe toda começou, eles não deram risada, mas o mais perto de mim, ele falou, pastor, eu falei, não, é que a gente está numa campanha aí, sabe? E se ouve tanto falar de Deus, que aí até na sequência eu mandei uma mensagem para o pastor, eu falei da GAF, que a gente tinha dado risada a respeito da situação da oferta aqui, né? E ele deu risada. Então, dentro dessa passagem, no início desse texto, eu quero dizer para você, Jesus estava a 50 quilômetros dali. Aquela multidão com aquela viúva estava fazendo o quê? Levando o filho dela, o único filho dela, que tinha morrido. Irmãos, você acha que naquela distância Jesus já não sabia que aquele menino ou aquele jovem estava passando dificuldade? Você sabe que você consegue imaginar, e agora eu estou trazendo a situação para mim. Imagina, você acha que dentro da sua casa, quando um filho teu está com febre, quando você está com uma situação difícil de enfermidade, Deus não está sabendo o que você está passando lá? Você acha que Deus não está entendendo? Mas parece que na nossa vida tudo é demorado, né? Aí dentro desse início do texto aqui, eu intitulei aqui, o primeiro ponto é, seu passado. Aquela mulher era viúva, ela só tinha um marido e agora ela perdeu tudo, ou seja, o sustento. Certamente ela lutou para sobreviver e criar o seu filho, que agora é um jovem e ajudava ela. Mas o segundo ponto fala, seu presente desconsolador e seu futuro sem esperança. Como se aproximasse da cidade, ainda dentro do versículo 12, diz assim, quando se aproximasse a porta da cidade, eis que saiu o enterro do único filho da viúva. Ela era uma mulher abalada pelas suas percas, ou seja, ela já estava passando uma dificuldade tremenda na vida dela, e agora ela perde o seu filho. Vendo ao redor, ela só tinha dor, desesperança e o futuro nebuloso. Vendo ao seu redor, não tinha mais alegria, não tinha mais vontade de viver. Eu fico pensando, aquela mulher nem sonhava, nem imaginava, ela estava com aquela multidão saindo para enterrar o seu filho, às portas da cidade, ela nem imaginava que a quilômetros dali, Jesus estava vindo ao encontro dela. Ela nem imaginava ela nem sonhava que a dezenas de quilômetros dali, estava vindo a vida em direção a todo aquele problema dela. Sabe, meu irmão e minha irmã, às vezes você, ou você que está aí vendo essa mensagem de casa, está como aquela mulher. Muitas pessoas do seu lado, mas nem todas as pessoas que estão do seu lado são pessoas amigas. Nem todas as pessoas que estão do seu lado são pessoas que vão te ajudar num momento difícil. Porque a multidão que estava do lado dela ali, em momento nenhum, como eu falei no começo, a Bíblia relata que essa multidão foi à casa dela para dar um respaldo quando o filho dela estava doente. Por exemplo, aqui fala que a multidão acompanhou o enterro, ou seja, esperava a morte, esperava a dificuldade para acompanhar aquela mulher. Então ali, ela nem sonhava, ela não acreditava, a mente dela estava fechada. E a coisa mais difícil, irmãos,
é um pai enterrar um filho, né? Eu não sei aqui quem já passou por essa situação na família. Nós já passamos, nosso familiar. Normalmente, não é via de regra, que eu acho que não é legal falar via de regra, mas é o filho enterrar os pais, né? Mas um pai enterrar um filho é muito difícil. Então aquela mulher, imagina a situação que ela estava saindo daquela cidade. Sabe o que eu quero dizer para você através dessa palavra, irmãos? Talvez você esteja que nem aquela mulher, chorando. Às vezes as pessoas não estão vendo que você está chorando, mas você tem chorado no momento de oração, você tem chorado de madrugada. Às vezes até lá na empresa você derramou uma lágrima sem querer, tem chorado por conta de um casamento ou de uma situação de enfermidade. Às vezes você está que nem aquela mulher, você está indo carregando aquele caixão, e dentro daquele caixão está ali sonhos seus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus, a vida está vindo na tua direção. E eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado agora e dissesse para ela assim: calma. Diz aí, irmão, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: calma, que ele está indo. Vamos mais uma vez? Calma, que ele está indo. Irmãos, Jesus chega diante daquela mulher e ele diz o que para ela? Não chores. Você consegue imaginar isso? Eu fiquei pensando no momento dessa mensagem, desse esboço, como que eu me viria diante da situação, ou você? Porque como que pode uma mulher que perdeu tudo que ela tem, os sonhos, propósitos para a família dela, ela perdeu o marido, que era o seu sustento, agora ela perdeu o filho, o único filho que ela tem. Como pode essa mulher não chorar? É inevitável que ela não chorasse. Mas Jesus chega primeiramente nela e fala assim, ó: mulher, não chores. Primeiramente, ele precisava apagar no coração dela o sentimento da dor. Talvez muitos de nós ainda não conseguimos ver o milagre da ressurreição dos nossos sonhos, porque a gente não se livrou das mágoas, dos sentimentos que fazem mal para nós. Jesus, primeiramente, ele chegou naquela mulher e ele falou para ela: não chores. Ele podia falar assim, chegar e já ir direto naquele caixão, né? Aqui fala esquife, mas era o caixão, e falar para aquele rapazinho, viu, levanta, levanta. Mas ele primeiro chegou nela e falou: não chores. Talvez nesta noite aqui nós temos muitas pessoas aqui que têm chorado por uma dificuldade dentro de casa, irmão. Nós estamos no ano de céu aberto, e nós temos visto alguns estados onde a pandemia tem atingido centenas e centenas de famílias. São mais de 200 mil pessoas, né, que já perderam a vida por causa dessa pandemia. Quantas famílias estão chorando, iniciando o ano de 2021, com luto dentro de casa? Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, se tem algo tirando de você o teu sossego, Jesus vem nesta noite e diz para você: não chore, se acalma. Acalma, que o teu milagre está pertinho, tenha um pouquinho de paciência. Ainda aqui nesse contexto, a gente podia ver um pouco a história, por exemplo, a história de Naamã. Naamã precisou mergulhar 7 vezes para que ele fosse curado da lepra. Naamã teve que ter paciência, Naamã teve que dar ouvidos a uma serva que estava dentro da tua casa, ou seja, Deus usou aquela serva para falar com Naamã. Naamã enfrentou obstáculos para ver o milagre na vida dele. A gente podia ir além, também tem o Jairo. Jairo teve que enfrentar todo o obstáculo ali, dentro do contexto dele, como sacerdote, como líder da sinagoga. Ele precisou enfrentar todo o obstáculo para chegar até Jesus, para pedir para que Jesus viesse até a casa dele, e mesmo assim ainda Jesus demorou para chegar lá. Eu não sei como que está o tempo de espera seu,
o tempo de milagre seu está demorando, a espera está demorando, tenha um pouquinho de paciência, porque Jesus está vendo todos os detalhes para te abençoar. Amém, irmão? Vamos dar um amém, dá um glória a Deus. Então, quando ele diz, não chores, quando não há esperança, o Salvador se levanta para aniquilar a morte e a tristeza. A expressão não chores, dita por Jesus, significava que, a partir daquele momento, a causa daquela mulher e também daquele jovem estava em suas mãos. Jesus não prosseguiu em sua caminhada, ele parou frente àquele cortejo fúnebre. Jesus é o que restaura os nossos sonhos e a esperança de um futuro melhor. Você acha que Jesus não sabia da situação daquela mulher? Jesus conhecia. Jesus sabia que lá naquela cidade haveria uma morte. E ele chama os seus discípulos para ir até lá. E ele fala, não, nós vamos mudar a situação daquela mulher. Fala que uma multidão acompanhava ela, mas também a multidão acompanhava Jesus. Talvez ali por alguns minutos, ou questão de horas, sei lá, não haveria o encontro daquelas multidões, e esse milagre não seria testemunhado através dessa mensagem nesta noite, para a edificação da nossa vida. Mas não, Deus preparou tudo certinho, no momento certo. É isso que Deus tem para mim, Deus tem para você, Deus tem para a sua família. Dentro daquele contexto, nenhuma pessoa, e eu já falei disso, falou de Jesus para aquela mulher. Jesus quer te usar, irmão. Se a dificuldade dentro da tua casa, no seu familiar, e é com o seu familiar que Deus está falando nesta noite em nome de Jesus. Há pessoas dentro da tua casa, pessoas na tua parentela, que precisam de uma palavra poderosa. Você é o profeta que Deus quer usar na noite de hoje, e nesse tempo dentro da tua casa. Através da sua vida, é possível aquela pessoa que está lá, de repente ela está no vício, ela está no pecado, ela está na prostituição, ela está na bebedice. Deus quer usar você para chegar até aquela pessoa e apenas com uma palavra dizer para ela, olha, eu não posso te levantar, mas aquele que me levantou também pode te levantar. Trazer ela aqui, trazer num dia de batismo, trazer ela para um curso do batismo e ela aceitar Jesus. Ganhar essa alma, essa pessoa para Jesus. Você sabe, lá na tua casa tem uma pessoa que você pode ganhar para Jesus. Talvez no ano de 2020 essa pessoa se relutou, essa pessoa não ouviu você, mas Deus já estava preparando esse momento para você chegar até ela. Então, se você acredita e crê nessa palavra, meu irmão, eu quero dizer para você na noite de hoje, nós vamos orar daqui a pouco em cima dessa palavra, e você vai pedir para Deus uma pessoa para este ano. Você vai ganhar essa pessoa para Jesus este ano. Deus nos mostra a situação de uma mulher, uma viúva, mostra a situação de um filho, ou seja, não tem coisa pior que isso, do que você ver a morte do teu filho. Sabe, para quem é mãe e pai, aqui você sabe, se um filho teu está com febre, se um filho teu está com uma dificuldade, o desespero que dá dentro de nós, né, Fran? Celcinho não pode, Celcinho não está nessa remessa ainda. Irmãos, eu tenho 3 filhas dentro de casa, e agora um neto, em vez de chamar de avô, chama de papai. 3 filhas, e a minha esposa conhece cada uma delas, ela sabe como cada uma está. Se ela não está bem, a mãe conhece, a mãe tem um instinto, não tem isso? De saber que o filho não está bem. Assim é Deus. Deus conhece cada um de nós, mas Ele sabe que dentro da nossa família há pessoas que não estão bem, e Ele quer usar você para salvar esta pessoa, para trazer esta pessoa. Irmão, se não for aqui em nome de Jesus, em outra igreja, outro ministério, mas se você está enraizado, plantado aqui dentro, Deus conta com você para esse ano de 2020. Eu preguei aqui semana retrasada, e Deus me deu esse mesmo texto. Eu falei de viúva, eu falei, Senhor, mas por que eu vou falar da viúva de Sarepta? Vai falar do filho. Ali no contexto daquela história, Deus falou, olha, nós vamos comer, é o último alimento que nós temos, nós vamos cozinhar esse alimento e depois a gente vai morrer. Ela não tinha mais perspectiva de vida, mas Deus enviou o profeta lá e mudou a história daquela família.
Deus só fala isso. Eu peço a você, pelo amor de Deus, se nada que eu falei não entrou no seu ouvido, se você não absorveu, eu peço em nome de Jesus, essa palavra é da parte de Deus para você. Deus quer te usar para salvar o teu familiar este ano de 2021. Acredite em nome de Jesus, tem pessoa lá para ser salva. Então, irmãos, aqui para os finalmente desta passagem, diz assim que a tristeza daquela mulher foi transformada em alegria. Versículo 14 até o versículo 16 diz: chegando-se, tocou o esquife ou o caixão, e parando os que conduzia, disse: jovem, quem disse? Jesus. Jovem, eu te mando, é uma ordem de Deus para mim e para a tua vida nesta noite, levanta-te. Deus quer levantar o teu familiar, Deus quer te levantar. E eu não sei se essa palavra está sendo direcionada para o teu coração. Deus está falando do nosso familiar, mas se de repente você está aqui nesta noite, você está com o teu sonho que nem esta mulher estava aqui, toda a perspectiva, o amor que ela sentiu, o cuidado, foi naquele caixão e ela estava levando para enterrar. Se você está aqui nem esta mulher, irmão, irmã, nesta noite eu quero dizer para você, Jesus está vindo ao seu encontro. Ele parece que está demorado, mas Ele está chegando e Ele quer mudar a sua história em 2021. Então diz assim, que aquele jovem sentou, quando Ele mandou levanta-te, ele sentou-se, e o que estivera morto passou a falar. Ele precisava falar. As dificuldades, os problemas que você tem enfrentado e que Deus quer nesta noite falar para você, vai começar a falar. As pessoas vão ver através da sua vida os milagres que Deus está operando, os milagres que Deus vai operar durante este ano de 2021. Eles vão glorificar a Deus pela tua vida. E quem são eles? É os seus familiares. Quem é a sua família? Quem é que está precisando de salvação na tua casa? Deus quer te usar, irmão, independente da forma que você está aqui nesta noite. Mas eu estou em pecado. Pastor Nilton, eu estou passando dificuldade na minha casa. Parece que está demorado, eu não consigo sequer malemar pagar minhas contas. Irmã, irmão, Deus vai mudar a sua história. Deus está enterrando muita coisa na sua vida, talvez coisas que você não vai ver mais. Aquela mulher, ela enterrou, sabe o quê? O viúvo dela. Mas a palavra de Deus não fala que Deus foi lá, ou Jesus foi lá, e Jesus trouxe a vida daquele homem, mas ela enterrou o sonho dela, e quando ela enterra o sonho dela, aquilo que poderia trazer a alegria dela, ou seja, as perspectivas, aquele jovem, aí Jesus vem, Jesus fala, não, levanta, levanta. E nessa noite Jesus vem e diz para mim e para você, levanta, irmão, levanta, 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 levanta. Não se deixe cair. Vai ter momentos na sua vida ainda em 2021 que o diabo vai tentar fazer com que você fique no chão, que você fique caído. Ele vai falar, não, você não vai levantar, você vai ficar aí, você vai ficar prostrado diante dos seus familiares, ou aquilo que você não conseguiu. Mas isso é o diabo que diz, porque Deus fala para mim e para você nesta noite, eu venho e eu digo para o seu problema, para o seu familiar, eu quero usar a tua vida para dizer, levanta, levanta, levanta em nome de Jesus. Graças a Deus. Então ainda dentro do versículo 14 e 16 diz que Jesus tocou o esquife. Irmãos, a esperança chegou ali. Muitas pessoas estavam no lado daquela viúva, devem ter falado, acabou, encerrou, ela não era tal, cadê, o que ela vai fazer agora? Ele estava fazendo um curso, parou, travou, caiu, prostrou. Não, ela estava pensando em fazer isso, comprar casa, acabou, enterrou o sonho. Não, ele estava pensando em casar, acabou, enterrou o sonho. Ele achou que ouviu uma palavra boa do médico, mas o médico disse, está com câncer, está com uma dificuldade no organismo, acabou o sonho. Mas Deus vem nessa noite e nos traz a palavra de esperança, e diz, levanta e fala. Fala, quando Deus fala aqui nesse ponto, Ele diz, fala, é porque você vai testemunhar em nome de Jesus, em 2021, as grandezas que Deus fará na tua vida.
Então diz assim, esse milagre serviu para quê? Para impactar toda aquela nação, né? Porque no final do versículo aqui, ó, todos foram tomados de grande temor, versículo 16, e louvaram a Deus proclamando. Olha só, isso é o que Deus fala aqui, mas é o que Deus fala para você também. Grande profeta foi levantado entre nós. Deus vai levantar você, irmão, você, irmã, como profeta na tua casa. Ele vai te usar em nome de Jesus. Então diz, grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. E essas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia, ou seja, a viúva não era conhecida, Naim não era conhecida, mas agora todo mundo conhece a história, o milagre que foi operado na vida daquela mulher. Amém? Então que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu gostaria que você se colocasse em pé e a gente vai fazer uma oração em cima dessa palavra. Você vai estender as suas mãos para frente assim, ó. E você vai colocar diante de Deus os teus sonhos, muita coisa que foi enterrada. Sabe, tem muito jovem aqui, ou já adolescente, jovem, que sofreu por uma dificuldade de 2020, que ficou com mágoa dentro do coração. A irmão aqui que ainda não se livrou da ferida da mágoa. Deus fala nesta noite, essa é a noite de você enterrar essas dificuldades, e Deus vai ressuscitar os sonhos verdadeiros, aquilo que Ele quer para você. Então você agora neste momento, irmão, você que está em casa nos acompanhando, você vai estender a sua mão e você vai falar para Deus quais são os seus sonhos que ainda não foram realizados, o que tem feito você chorar nas noites, o que tem feito você sentir tristeza no coração. Irmão, em nome de Jesus Cristo, e nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero rogar o Teu nome nesta noite, glorificar o Teu Santo Espírito, meu Deus, através desta palavra, Senhor. Meu Deus, poucos foi o momento, Senhor, em que nós ouvimos uma palavra tão poderosa. Deus, nós amamos os nossos filhos, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Mas talvez nós tenhamos pessoas agora que não estão colocando diante de Ti os filhos, mas eles estão colocando os sonhos, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para essas mãos agora, olha para dentro do coração desta pessoa. Aquela viúva nem te conhecia, ninguém havia falado do Senhor para ela, mas esta noite o Teu Espírito Santo vem colocar em nossas mãos a ressurreição dos nossos sonhos. O Espírito Santo do Senhor vem dizer ao coração dessas pessoas que não acabou. Muitos momentos passaram pela cabeça deles que tudo está água abaixo, que acabou, não tem mais jeito, mas o Senhor vem nesta noite e o Senhor nos fala, eu vou ressuscitar o teu problema. Eu vou ressuscitar aquilo que para você era problema, para mim não é, para mim é solução, porque o problema quem disse foi o diabo, foi o inimigo, foi aquela pessoa que trouxe uma palavra que entrou no teu coração e lançou ali dentro uma ferida. Mas Deus diz para você, não, essa é promessa, isso é o que eu tenho para você, eu vou mudar a tua história em nome de Jesus. E você vai glorificar o nome do Senhor este ano. Deus falou conosco para que nós possamos ganhar alguém da nossa família para Jesus. Você vai fazer com Ele agora um pacto, uma aliança, e você vai falar, Senhor, eu gostaria de falar para o meu irmão que ele, Senhor, vai ser ressuscitado. Eu gostaria de falar para minha irmã, aquela uma que está doente, aquele que está no vício, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, coloca no coração desta pessoa agora, a pessoa que ela vai ganhar, Senhor, e ela durante este ano, Senhor, ela vai, meu Deus, se empenhar, ela vai se esforçar, ó Pai, e ela vai glorificar o Teu nome, porque muitos verão, Senhor, o testemunho contado através da vida deles. Oh Espírito Santo, nós clamamos e entregamos em Tuas mãos, e vamos, meu Deus, neste momento fazer desta canção uma oração. Continue com os teus olhos fechados, louve, adore, glorifique a Deus, porque Ele está aqui conosco, em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos,